Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia a todos. Nesse vídeo a gente vai fazer o resumo de tudo que rolou nessa madrugada, tudo relacionado ao quarto secreto, Graciane, o que falaram dela, o que ela falou, beleza? Então nesse vídeo você vai acompanhar tudo. Não esquece de deixar aquele seu joinha. A gente ficou uns dias fora, mas a gente tá de volta, tá bom? Bora nessa então. Bom, vamos lá então. Assim, tudo começa ali com a Graciane bem mal e tal, pela Giovanna ter sido eliminada. A gente viu isso no programa, né? Mas depois ela começou a assistir algumas coisas, né? Ela se deu conta ali que ela tem vídeo, ela tem áudio, e ela assistiu então a Tamires falando que ela não protagonizou coisas que o público queria ver, e que ontem no Sincerão foi a primeira vez. E a Camila também fala ali, né, que se a Graciane tivesse verbalizado tudo o que pensava, ela não teria saído. Mal sabe eles que justamente talvez por essas situações a Graciane está aí, né, e a Giovanna foi eliminada. E a Graciane seguiu ali, então, assistindo todos esses momentos ali da galera falando sobre o posicionamento dela, falando basicamente a mesma coisa, que ela, né, não chegava, não se posicionava, e começou a fazer isso devido a essa situação com o Diogo, né? Inclusive a Tamires falou que ela foi muito desrespeitada e tudo mais. Enfim, teve situações ali que eu acho que exagero, mas de fato o posicionamento da Graciane foi crucial, foi importante, faltava. Mesmo a gente sabendo que em muitos momentos a Graciane, né, veio com algumas falsidades e tudo mais, porque eu pelo menos enxerguei isso no jogo, tá? Mas o posicionamento tava faltando mesmo, né? Melhor ela se posicionar do que ser uma planta eternamente. Inclusive ela falou nesse momento aí que agora ela vai jogar. Do outro lado, Aline e Vinícius compreenderam um pouco do discurso de Tadeu, né? Então, o Vinícius já até falou ali, ó, você já sabe que deve ser feito, né? Então, basicamente, isso é em relação a não continuar a relação com o Diogo, tá? Então, basicamente, o Vinícius aqui, pô, olha, você entendeu, né? Olha, melhor não continuar. Só que, né, não com essas palavras, mas basicamente os dois já têm uma sincronia, né? Tem uma amizade de muitos anos, já se entenderam aí. A Graciane tava doida para saber do Diogo, né? O que ele tava fazendo e tal, que ela quer ficar olhando ali seu adversário para saber o que ele diz. Então colocaram a imagem do Diogo para ela, mas ele tava cantando lá e parece que lavando a louça, enfim, tava fazendo alguma coisa ali. A Graciane viu a Aline e Diogo deitados juntos. Ela falou: não é possível. 171, né? O Diogo tava falando ali que fica procurando decifrar as coisas que são ditas e tal, né? Porque, enfim, tudo pode ser interpretado de diversas formas, né? E a Aline lá e tal, escutando ele e tudo mais, e a Graciane só observando todo esse papo, cara, e assim, meio indignada pelo fato de Aline e Diogo estarem juntos ali. Inclusive ela ficou observando e falando que não dá para acreditar nisso, né, diz ela, que ficou realmente sem entender essa aproximação de Aline e Diogo. O Diogo, nesse papo, também estava falando sobre a questão da mentira, que é algo que pega ele bastante. No caso, ele está se referindo à mentira lá de Giovanni e Graciane na visão dele, né? Mas assim, a gente já viu, reviu, não sei vocês, mas não teve esse lance de mentira, né? Naquele momento a Giovanna ela cita as opções disponíveis, mas ela fala também que ela não queria votar no João. Diferente do que Diogo e Dona Vilma estão falando por aí, né? Eles estão falando que elas sugeriram o nome do João, que queria votar, e não, isso não aconteceu de fato. Então, assim, foi um entendimento completamente errado do Diogo e Dona Vilma nesse sentido. A Graciane também seguiu assistindo ali tudo, né? Não só a conversa de Aline e Diogo, mas ela também escutou o momento em que a Aline falou ali, né? Que assim, votou nelas no confessionário, então elas não teriam que ter defendido ela. E sim o Diogo. No caso, ela tá falando isso para o Diogo e a Graciane estava assistindo todo esse momento. O que é uma verdade, né? Depois, então, a Graciane assistiu o papo de Eve e Renato. E após ela ver a conversa de algumas pessoas ali, né? Teve um momento também que ela viu a Aline chorando bastante, porque a Aline meio que estava decepcionada pelo fato de ter votado em pessoas que defendeu ela, né? E pessoas que, enfim, acabaram sendo eliminadas. Então ela ficou bastante emocionada por causa da eliminação de Giovanna e de Graciane. A Graciane, ao ver isso, inclusive, também ficou emocionada, né? Porque ela viu a Aline se sentindo culpada por ter votado nela e Giovanna e terem sido eliminadas por causa, talvez, desse voto, né? Quem sabe? Então, assim, são coisas que lá dentro eles não sabem, né? Eles não sabem como é a dinâmica, como antes, né, no caso, né? Eles ficam sabendo tudo na hora. Então, enfim, eu entendo, às vezes, né? Esse sentimento dela. Depois que o Diogo tava lá com a mãe dele conversando, né? A Graciane ficou observando todas as movimentações de falas ali.
né? Inclusive, ela escutou o momento que o Diogo falou sobre a situação, né? Que a Giovanna Graciano disse que o Diogo não defendeu a Aline em nenhum momento. A Graciano, escutando isso, falou que não defendeu mesmo, né? Ela seguiu batendo nisso. Depois ela escutou o Diogo também falando sobre a situação de que foi tudo muito rápido e tudo mais. A Graciano deu uma debochada dessa situação. Então ela ficou bem atenta ali a todos os passos do Diogo. Inclusive, chamou ele de escroto e tudo mais, né? Dizendo que ele não protege a mulher que ele tá, que é uma bosta, né? E que ela tá muito acostumada a ser bem tratada mesmo. Aí ela se refere a Marcelo Pires, que é o Belo, né? E continua chamando o Diogo de homem escroto. E é isso. Então ela ficou bem pé da vida, apesar que no momento da eliminação achei que isso pudesse, né? Só que aí quando ela percebe que ela tá no quarto secreto, ela volta então a ficar firme pra cima do Diogo. Ela escutou ele falando também que foi alguma coisa sob pressão, né? E aí ela também fala ali, pô, sob pressão? Quando a gente gosta da pessoa, a pessoa que a gente defende é a primeira, diz Graciane. Então, assim, ela tava bem firme ali. Todo momento que o Diogo se posicionava, falava alguma coisa, ela rebatia ali no quarto secreto, já dando essa mensagem pro público de que vai ser o embate dela até o final. Mudando um pouquinho aqui, lá no AP dos líderes, né, Renata sugere que 4 duplas se unam para votar novamente em Diego, aumentando as chances dele ir para o próximo paredão. E no final ela diz que não quer votar no Diego, né? Que loucura. A Aline voltou a falar sobre o Diogo, né? Ela disse que acha que o Diogo é um homem muito respeitoso e educado. Já a Camila detonou ele, chamou ele de manipulador e outras coisas. Aqui tivemos um momento de climão, tá? A Aline ali estava numa roda falando sobre a conversa com o Diogo e tudo mais. Não sei se ele escutou algo do tipo e ele foi até lá. E aí ele foi até lá, sentou no meio ali e ficou encarando a Aline. Inclusive ela ficou um climão danado, tanto que ela até pergunta pra ele, né, se, enfim, o que foi, né, algo do tipo, porque ele ficou olhando pra ela e ela não se sentiu legal, se sentiu até muito constrangida ali naquele momento. Ele, em sua defesa, falou que foi somente porque ele tá preocupado com ela e por isso que ele sentou ali, porque ele queria saber como ela tá. Lá no quarto secreto, a Graciane já estava mexendo no painel tático, né? Então ela deu coração partido para Mike e Gabriel, deu coração para Camila e Tamires e reagiu com um vômito e mentiroso para Vilma e Diogo. Aline e Diogo teve novamente conversas, falaram, deram as mãos, se abraçaram, andaram pelo gramado, né? E, enfim, todo mundo falando que o Diogo tá querendo fazer VT com isso, né? Depois a Aline até tomou um puxão de orelha do Matheus. Por fim, tivemos um momento em que a Camila detona a Vitória na frente dela, né? E com razão. Ela falou que enxerga a Vitória como um leão no quarto, mas como um gatinho lá fora, né? Devido àquele discurso do Tadeu. Ela acha que aquele discurso do Tadeu direciona muito para a Vitória também. Bom, pessoal, esse foi o resumo da madrugada, tá? Com os melhores momentos que aconteceu. Então a gente vai seguir acompanhando agora em vídeos, a gente vai trazer os vídeos para vocês de alguns momentos, tá bom? Muito obrigado a todo mundo, não esquece de deixar aquele seu joinha que assim é muito importante e ajuda demais a gente, belezinha? Vamos lá então, foco total, Big Brother aí, ó, tá começando a agitar um pouquinho, hein?